Olá, o seu Banzeiro da Informação começa agora. O seu web jornal semanal trazendo as últimas notícias. Tendo em vista o cenário político e social em que nos encontramos atualmente, o Banzeiro resolveu fazer uma edição especial com temas que estão sendo bastante discutidos. E hoje você vai conferir reportagens especiais sobre democracia, racismo, manifestações pela cidade, A liberdade de imprensa e como o jornalismo se reinventou durante a pandemia também vão estar presentes. além, é claro, de assuntos do seu cotidiano. O seu Banzeiro da Informação está no ar. E você aí do outro lado, tá ligado no que é democracia? Nós preparamos uma reportagem toda especial para explicar para você o significado e como ela está imposta hoje na sociedade. Confira mais na reportagem de Andresa Alegria. Pode parecer simples o termo democracia, mas muitas pessoas ainda desconhecem o seu significado. Democracia, na sua origem, significa poder do povo, e existem muitas variações dela dependendo do lugar onde você está. Por exemplo, o Brasil é uma república federativa que, por meio de um processo democrático, se escolhe um líder. E falando no cenário em que se encontra o nosso país, o início do mês de junho foi marcado pela realização de muitas manifestações feitas tanto em Manaus quanto em outras cidades do Brasil. No centro desses atos, temas como racismo, fascismo e democracia tomaram as ruas brasileiras. Mas por que esses temas se tornaram relevantes a ponto de reunirem multidões? O cientista político e jornalista Jack Serafim nos explica sobre isso. Está tendo muito mais brigas, muito mais conflitos do que soluções práticas, do que políticas públicas efetivamente mais práticas. Então, ao invés de jogar a sociedade contra a sua Constituição, contra as suas instituições, o presidente da República teria o dever de, na verdade, aperfeiçoar essas instituições, de buscar aperfeiçoar, de manter o diálogo aberto com deputados, com ministros, com o que seja, para construir o Brasil que nós precisamos. E para que todos tenham direito de participação na sociedade, é preciso que a democracia perdure. E não só isso, se desenvolva ao passo que a população precisa. E matérias como essa são muito importantes porque nos fazem refletir sobre o mundo ao nosso redor. Essas coisas acontecem e nem tomamos conhecimento muitas vezes. Por isso é sempre bom estar antenado. O racismo é um problema no Brasil desde a era colonial e se reproduz desigualdades até hoje, limitando pessoas de terem acessos a serviços básicos. A repórter Gabriela Lopes explica melhor sobre o assunto. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 212 milhões de habitantes, cerca de 56% se declaram pretos ou pardos, ou seja, mais da metade da população brasileira. No entanto, isso não é refletido de forma proporcional nas áreas de emprego, educação e segurança. Ainda de acordo com o estudo do IBGE, cerca de 64% das pessoas desempregadas são compostas por pessoas negras ou pardas. A taxa de analfabetismo entre pessoas negras é 3 vezes maior que a de brancas. E, segundo o Atlas da Violência, a chance de uma pessoa negra ser assassinada é maior que a de uma pessoa branca. Nós temos um racismo que está na estrutura social do Brasil, certo? E por ele estar nessa estrutura social, às vezes não é intencional que isso acontece, né? Porque está na estrutura, acabou se naturalizando muito e isso prejudica bastante. Por isso que uma parcela grande dos militantes do movimento negro falam que não adianta só combater o racismo, mas que a gente precisa ter atitudes antirracistas, não é? Porque quando você se silencia, ou quando a tua instituição, ou quando alguma entidade, ou local de trabalho, estudo, a própria família, silencia isso, faz com que nós tenhamos ainda, faz com que o avanço, né, desse tipo de atitude aconteça. Apesar do crescente debate sobre a luta contra a discriminação, ainda é claro como o racismo está na estrutura social há séculos. E depois do intervalo, nós preparamos uma matéria super especial sobre as manifestações que se espalharam pelo mundo e tomaram as ruas da nossa cidade.
Então não saia daí que o seu banzeiro da informação volta já! Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, produtos que um dia foram considerados simples, hoje atuam como principal ferramenta em combate ao vírus. Nessa lista, temos o álcool em gel, que é de extrema eficiência, porque ao entrar em contato com a pele, ele elimina 99,9% dos vírus e bactérias em poucos segundos. Então, quando você sair de casa, faça desse produto o seu melhor amigo. Ele é prático e pode ser eficiente em quase todas as horas. Atualmente tem acontecido uma onda de protestos no Brasil e no mundo, e Manaus não ficou de fora dessa. O movimento Amazonas pela Democracia foi às ruas a favor da democracia, como explica melhor a repórter Maísa Lima. Um protesto pró-democracia organizado nas redes sociais por apoiadores do movimento Amazonas pela Democracia interditou a Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, na tarde do dia 2 de junho. A manifestação foi realizada contra atos de racismo, homofobia e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes se encontraram em um posto de combustível e caminharam cerca de 2 quilômetros. Os participantes afirmam que são contra governos autoritários e que protestam em busca de melhorias na vida em sociedade. Além das causas defendidas, a manifestação também teve grande importância na educação das pessoas, como afirma Jimmy Linhares, organizador do movimento Manaus pela Democracia. Há um processo de educação, porque não somente as pessoas que entendem qual é a seriedade do momento que a gente está vivendo têm acesso ao levantamento dessas pautas, mas também pessoas que não entendem, pessoas que não têm uma compreensão muito boa de por que é tão grave ameaçar fechar o Congresso, por que é tão grave ameaçar prender os nossos ministros do STF por estarem realizando o seu trabalho, por que essas atitudes autoritárias elas são tão necessárias de serem discutidas. O protesto teve começo às 2 horas da tarde. E por volta das 4 horas, a multidão começou a se dispersar, dando encerramento ao ato, que foi pacífico do início ao fim. A Fundação Amazônia Sustentável realiza hoje um webinar e uma live em suas redes sociais para fortalecer as ações da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento do coronavírus. Ela conta com o apoio de 73 instituições que fazem doações e atividades no interior e em bairros mais carentes da capital. E no próximo bloco você vai assistir a matéria especial sobre como o jornalismo se reinventou durante a pandemia. Não sai daí, voltamos já! Essa é a Dona Raimunda e ela vai mostrar dicas de como combater o coronavírus. Dica 1. Use máscara ao sair de casa. Dica 2. Ao chegar em casa, tire as roupas e coloque para lavar. Dica 3. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca. Dica 4. Lave bem as mãos com sabão, limpando bastante os dedos e braços por 20 segundos. Dica 5. Limpe seu celular com álcool em gel e não se esqueça da capinha para a prevenção da contaminação. Dica 6. Passe álcool em gel nas mãos. Essas dicas são importantes para proteger você e sua família. Outra dica, pessoal. Ao chegar em casa, evitem colocar as mãos em regiões próximas aos olhos e boca. Fiquem em casa e evitem aglomerações. Caso haja necessidade de sair, utilizem as máscaras. Beijos. E aqui no Amazonas, o Senac abriu as inscrições para mais de 20 minicursos rápidos. A iniciativa faz parte de um projeto chamado Senac Inovar,
que busca ajudar os trabalhadores do comércio de bens, de serviço e turismo a ajudar a superar essa crise da melhor maneira possível causada pelo novo coronavírus. Intitulada como aulas remotas, as atividades serão de maneira online, através de plataformas digitais. Os cursos são dos mais variados. Tem do tipo como ajudar a evitar o prejuízo daquele estoque que está parado, boas práticas para os guias turísticos pós-Covid e como implementar o seu próprio sistema de delivery. Basta acessar o site do Senac, que é www.am.senac.br. Você acessa lá, busca mais informações, se inscreve e usa esse tempo livre para engrandecer o seu lado empreendedor. Isso é muito bom, hein? Desde o início da pandemia, o jornalismo precisou se reinventar para levar informação de qualidade e com segurança para a população. O nosso repórter Luiz Henrique Almeida explica melhor. De uma hora para outra, as redações tomaram novos rumos. Com o avanço do coronavírus, eventos foram cancelados, comerciantes foram obrigados a fechar seus empreendimentos e muitas outras atividades caminharam para a mesma direção. Dessa forma, a opção da vez foi se reinventar, já que pautas presenciais se tornaram raridade. E a internet foi uma grande aliada nesse nosso trabalho, está sendo aliada, porque com ela a gente teve a possibilidade de fazer as entrevistas com nossos entrevistados, com autoridades, especialistas, que até então a gente marcava por telefone, mas a gente fazia presencial. Além de mergulhar em novos formatos, o jornalismo, que é considerado um serviço essencial, tem um papel importante no combate à Covid-19 com a força da informação, uma linha de frente diferente da dos profissionais da saúde. A gente tem uma redação com uma equipe já bastante enxuta, enxugar ainda mais para evitar circulação de pessoas, aglomeração de pessoas aqui na redação. Então foi feito um esquema com pessoas em home office, foi feito um esquema de revezamento também para a gente atravessar esse momento com um número mínimo de pessoas aqui na redação. Seja de casa ou da redação, a notícia não para. E nessa luta contra a Covid-19, a informação continua em primeiro lugar. E o seu banzeiro da informação fica por aqui. E muito obrigado pela companhia até aqui. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição especial para você, hein? Até lá! Revira os olhos no momento mais gostoso e o balanço do caboclo vai ficando remansoso. É o momento do banzeiro no prazer se derramar. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape devagar. Chape, chape, chape bem ligeira. É o som do meu banzeiro na canoa balançar. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape devagar. Chape, chape, chape bem ligeira. É o som do meu banzeiro na canoa balançar. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape devagar. Chape, chape, chape bem ligeira. É o som do meu banzeiro na canoa balançar.